Se você estava procurando por uma transição cinematográfica que fosse fácil de baixar e usar em qualquer editor de vídeo, então esse conteúdo é para você. Igual esta que está aparecendo aqui agora, eu vou te ensinar como baixar e instalar e aplicar o efeito necessário para que sua transição fique perfeita. Agora vamos lá para a página do Upbeat, que é um site extraordinário que disponibiliza música, efeitos sonoros, motion graphic, LUTs, para você aplicar nos seus conteúdos. E eu peço para que você tenha acesso a esse site da seguinte forma: ou escaneando o QR Code que vai aparecer no canto aqui da tela, ou clicando no link que eu deixei aqui na descrição. Por quê? Eu já vou te explicar e também vou dar uma dica muito boa para você começar a trabalhar com esse site que oferece uma série de recursos. Depois que você clicou aqui no link que está na descrição ou escaneou o QR Code, você vai ter acesso ao site, e aí você pode clicar com o direito do mouse e selecionar a opção Traduzir para o português. Beleza, aqui você pode fechar e permitir os cookies clicando em Permitir. Beleza, agora você tem acesso à página para você ter conhecimento de tudo que tem nela, os artistas que participam desse projeto, porque aqui não tem nada de inteligência artificial. É tudo feito por pessoas que conhecem a respeito de efeito de movimento, e aqui você encontra os planos. A gente vai ter acesso ao plano grátis para a gente fazer a nossa transição cinematográfica. Aí você pode navegar pela página para entender um pouquinho mais. Eu aconselho você clicar em Conecte-se e se inscrever com sua conta do Google. Ou se você preferir, você pode digitar o seu e-mail e criar uma senha. Eu prefiro sempre me cadastrar com a conta do Google. Eu clico no meu e-mail, clico em continuar. E beleza, agora eu estou conectado. Agora eu posso clicar aqui no canto superior esquerdo em Upbeat, que é onde você vai encontrar todas as músicas, efeitos sonoros, gráficos em movimento e os LUTs. E a dica que eu falei, que é muito especial, está aqui embaixo em Indique e Ganhe. Clicando nessa opção, você vai ser direcionado para essa área, onde você tem a opção de indicar um amigo ou participar do programa de parceria. Só que aqui nesse caso você ganha uma porcentagem por indicar o site para alguém, só que como o meu canal ainda é pequeno, talvez eu fazendo o cadastro eles não apoiem. Só que aqui tem uma opção para qualquer pessoa utilizar, que é Indique um amigo. Aqui você pode clicar em obter o seu link de indicação e aqui você vai ver uma métrica, onde você vai ganhar alguns benefícios conforme você indica esse site para alguém. Por exemplo, 3 indicações, 6, 9 ou 12. Pelo que eu entendi, são 6 meses grátis que você tem de acesso ao site se você indicar 12 pessoas. Então, por isso que eu pedi para que você clicasse no link ou viesse pelo QR Code, porque aqui já vai estar entrando para mim nessa lista. E se eu completar os 12, aí eu faço um vídeo explicando como é que funciona esse acesso, quanto tempo você tem realmente de arquivos que você pode baixar de forma gratuita, e aí você também vai ficar inteirado disso. Se você conhece alguns amigos que também trabalham com esse tipo de material, compensa você indicar esse site para você ganhar esse acesso grátis. Então vamos lá. O que a gente está procurando está em Gráficos em Movimento. Você pode clicar. E aqui, para explicar tudo a respeito dessa página, eu precisaria fazer um vídeo à parte. E aqui o nosso foco hoje é fazer essa transição acontecer. Então, em outro momento, se você quiser que eu faça um tutorial completo, ensinando tudo que tem nessa página, tudo que você pode baixar de forma gratuita, e aí você pode selecionar a opção DaVinci Resolve, se você estiver utilizando apenas o DaVinci Resolve, ou quem está utilizando o Premiere, ou se no caso a pessoa estiver trabalhando com After Effects no Adobe, e aqui ela encontra alguns efeitos legais para baixar de forma gratuita. É claro que a gente vai encontrar também alguns que são pagos, como por exemplo, está vendo aqui essa opção que tem uma estrelinha? Esse aqui é uma opção para o DaVinci Resolve, é uma transição, só que ela é paga. Talvez, se eu preencher aquele requisito que eu acabei de te mostrar, eu tenha acesso a essa transição. Aí eu baixo, e aí eu tenho ela para mim para sempre. E aqui beleza, se você quiser um material mais denso a respeito dessa página, escreve aqui embaixo nos comentários. Aqui você pode selecionar a opção DaVinci Resolve, que no meu caso eu vou trabalhar com DaVinci. E aqui a gente pode filtrar clicando em Transições. Beleza, aqui a gente foi para Animações de Transição. Vou selecionar mais uma vez DaVinci Resolve, para selecionar apenas o que é relacionado ao meu aplicativo. E aqui você encontra algumas transições que a maioria delas é simplesmente você arrastar e soltar. Então ela cabe para qualquer tipo de aplicativo. Se você estiver trabalhando com CapCut, se você estiver trabalhando com Kdenlive, qualquer um que você tenha uma linha de tempo, você pode trazer essa transição para ela. Só que aqui é legal você selecionar as que são mais legais.
Eu aconselho você baixar aqui essa terceira, de cima para baixo, que é uma das que eu achei mais interessante, e a que eu mais gostei foi essa daqui, Grunge Vermelho. Ela tem uma estrutura bem legal, além do foco, que é como se estivesse queimando um filme, ela também tem uma expressão meio que relacionada a anime, então eu acho que ela compensa muito. E se você quiser baixar esse material, aí você clica nele, aí você vai ser direcionado ao vídeo, onde você pode clicar em download. Tá vendo que ele aqui está em 4K? E aqui no caso, antes de baixar, você pode clicar em preços, para você ver tudo que a gente vai ter disponível no plano grátis, que é o que a gente está utilizando aqui agora. A gente tem 3 downloads gratuitos, renovação mensal, 30% de acesso ao catálogo, todas as bibliotecas, e licenças para indivíduos. O que eu aconselho você fazer? Eu vou voltar aqui para baixar, clicar em download, e deixar marcada a opção baixe gratuitamente. Agora clicar em download. Tá vendo que está sendo baixado aqui? Aqui é esse vídeo que a gente vai colocar e vai fazer uma transição com ele. E lá dentro do DaVinci Resolve eu vou te ensinar a como utilizar esse vídeo que é extenso e fazer pequenas transições, cortar em pedaços, para que você utilize em vários projetos seus. E quem ficar até o final desse vídeo vai ter uma dica muito especial de como tornar essa transição de forma permanente dentro do aplicativo DaVinci Resolve. E aí você pode aplicar em qualquer um dos seus projetos de forma automática, só arrastando e trazendo para a linha de tempo. Você vai ver que vai ser bem legal. Aqui terminou o download. E uma dica que eu te dou para não ter problema com direito autoral e nem aqui com a Upbeat, você pode clicar de novo em Upbeat, clicar 2 vezes para selecionar esse endereço e colar lá no seu canal do YouTube. Você vai nas suas preferências e no seu padrão de envio, você coloca que você utiliza essa página aqui, Upbeat, porque você utiliza algum dos seus materiais para produzir os seus conteúdos. É legal você fazer essa menção, porque é importante você dar crédito à página e também aos artistas. Eu não costumo colocar crédito a cada artista que eu baixo aqui. Eu ponho só a Upbeat, ou no caso as páginas que eu baixo os meus conteúdos. Então beleza, agora que a gente já baixou esse conteúdo, eu posso sair daqui e ir lá para o DaVinci Resolve. Aqui com o meu DaVinci Resolve aberto, eu vou selecionar um projeto que eu já tenho essa transição acontecendo, porque aí fica mais fácil de dar a explicação para você entender melhor. Eu vou selecionar o meu projeto Live Chat Overlay, que está relacionado para quem faz live e quer ter uma interação maior com o público, de como trazer o comentário para dentro da sua tela, para você fazer com que o seu público interaja melhor. Tá bem legal esse conteúdo aqui, tá no meu canal, se você quiser, vai estar aparecendo um card aqui em cima explicando como fazer isso. Então eu estou aqui com o meu projeto, eu vou vir para a parte aonde começa essa transição. Tá vendo que eu já cortei, eu tenho as 2 partes aqui. Deixa eu melhorar o áudio, ajustar e dar um play para você entender. Hoje você vai aprender a como instalar o Live Chat Overlay, que é uma das... Tá vendo que é bem rapidinho? Eu vou lá para o início da linha de tempo e vou soltar de novo para você ver. Se você estava procurando por uma sobreposição do chat da sua live para interagir melhor com o seu público, então você está no vídeo certo. Hoje você vai aprender a como... Aqui no meu caso, eu escolhi fazer com que fosse rápido, mas você não precisa fazer assim, você pode estender ela um pouco mais, porque aqui é legal você fazer com que essa transição fique entre 2 clipes que são distintos, porque aí o efeito vai ser mais interessante. Por exemplo, aqui eu estou fazendo o efeito acontecer dentro da letra, tá vendo que eu falo as palavras. Hoje você vai aprender a como instalar o Live Chat Overlay. Hoje você vai aprender a como instalar o Live Chat Overlay. E aqui no início, entre o clipe que está aparecendo a minha imagem e o clipe onde eu destaquei essas palavras, está acontecendo essa transição. Então a transição está ficando entre a pessoa, no caso aqui a minha imagem, e o início das letras. Tá vendo hoje aqui bem vermelho? Então é legal você fazer essa mesclagem. Só que para isso acontecer, você vai ter que mudar o modo de composição. Então vamos trazer aquele arquivo que a gente baixou aqui para dentro do DaVinci Resolve. Eu vou vir aqui na pasta Master, vou criar uma nova repartição e vou dar o nome de Transição Cine. Para abreviar, clico 2 vezes, venho aqui em Corte, na página Corte do aplicativo, e clico em Importar Mídia. E vou vir aqui em Download e vou trazer o arquivo que eu acabei de baixar, que é um arquivo em MP4 que a gente vai abrir dentro do DaVinci Resolve. Clico 2 vezes, agora ele está aqui na minha pasta no meu pool de mídia. Vou voltar para a página de edição
Eu posso dar 2 cliques nele. Agora eu fixei ele na janela do visualizador, posso apertar a tecla Home para voltar para o início e dar um play. Tá vendo que agora eu tenho ele acontecendo aqui no meu visualizador e eu posso estabelecer um ponto de entrada e um ponto de saída, para que eu venha arrastar apenas aquilo que eu vou querer trazer para dentro do meu projeto, entendeu? Então você não precisa trazer todo esse conteúdo. Você pode estabelecer um ponto que você acha mais interessante. Por exemplo, eu acho legal quando aparece a seta para baixo, seta para cima, o X, tá vendo que legal? Eu acho que aqui a transição fica bem interessante. Então eu vou marcar, ó, a partir daqui também, ó. Por isso que eu falei para você, eu vou te ensinar a cortar ela em vários pedaços e fazer várias, entendeu? Porque aí você vai alternando dentro do seu projeto, para não ficar chato e repetitivo. Então, quando termina de subir, eu aperto a tecla I para marcar o ponto de entrada. E aqui eu aperto a tecla O para marcar o ponto de saída. E aqui eu já posso arrastar para dentro da minha linha de tempo. Eu vou tirar um pouco o zoom para a gente fazer em uma outra parte, onde a gente pode aplicar essa transição para que ela fique entre 2 clipes que são diferentes, para dar um efeito melhor. Agora com ela aqui marcado, tá vendo a entrada e a saída? Trago ela para o visualizador e arrasto aqui para baixo. Vou com a minha agulha para cima dela e tá vendo que ficou bem grande e dinâmica no OBS Studio. Aqui na página. E qual que é o segredo aqui? Para você fazer ela acontecer de forma mais inteligente, aonde você vai trazer uma mesclagem do vídeo que está por baixo ou do clipe em relação à sua transição, você tem que mudar o modo de composição aqui, tá vendo? Você vem aqui na janela do inspetor, se ela estiver aberta, você clica. Com o clipe selecionado, que é a nossa transição, você vem aqui em composto, clica em modo de composição e começa a alterar. Tá vendo aqui em adicionar? Como já apareceu a parte de baixo, vou deixar em adicionar. E tá vendo aqui em cima, no cantinho, no caso uma parte da minha transição que já está aparecendo, se eu vier no início dela, com a seta para cima, eu vou para o início dela. Aí eu dou um play e dinâmica no OBS Studio. Aqui na página do Google, você precisa digitar. Tá vendo que legal? Vou fazer de novo, vem para o início, dinâmica no OBS Studio. Aqui na página do Google, você precisa... Só que ela tá grande, tá exagerada, não tem necessidade de você fazer uma transição tão longa assim. O ideal é você fazer como se você estivesse trabalhando com uma transição padrão aqui dentro do DaVinci Resolve. Eu vou aumentar a minha linha de tempo, vou tirar aqui, no caso, o áudio, e vou diminuir a trilha de áudio para aumentar um pouco mais essa transição. Tá vendo que eu estou trabalhando também aqui com uma transição padrão? Ela dá 30 quadros por segundo, que no caso aqui é 1 segundo dentro do meu clipe, que eu gravei em 30 quadros, então ela acontece bem rapidinha. Eu posso pegar e simplesmente arrastar e cortar. Reposicionar a minha transição, só que eu vou querer essa parte aqui no início e vou diminuir. Vou tirar essa transição que está aqui embaixo, vou desabilitar ela e vamos ver como ela fica agora. Aqui na página do Google, tá vendo que legal? Ela ficou mais rapidinha, então dá para entender que está tendo uma transição de um clipe para o outro. Eu posso vir com a minha agulha para cima dela, apertar a letra D, porque aqui está acontecendo a transição de baixo. Eu posso clicar aqui na transição, backspace, eu tiro ela fora. Letra D em cima da transição cinematográfica, para a gente conferir mais uma vez o resultado. OBS Studio. Aqui na página do... Tá vendo que legal? Sem ela, olha como ficaria o corte aqui no meio. Letra D eu desabilito. Tá vendo? Ó? Com a seta para trás eu ando um frame, com a seta para frente eu ando um frame. Então ficaria assim, dessa imagem para essa. Ficaria um corte seco, sem graça. Só que com a transição acontecendo, a gente tem um movimento. Aqui na página... Fica bem legal, na verdade. Só que aqui é legal a gente inserir um efeito sonoro que tem a ver com ela. Aí eu venho para o início dela, clico aqui em Fairlight, que é a página onde a gente trata de áudio no DaVinci Resolve. Tá vendo que a minha agulha está bem aqui no começo? Eu posso arrastar essa esfera ou apertar o Alt, pressionado, e o scroll do mouse. Aí eu aumento a minha linha de tempo na horizontal. Se eu quiser aumentar na vertical, aqui nessa esfera, aí eu mantenho a tecla Shift apertada, rodo o scroll do mouse, e aí eu tenho uma ampliação da minha onda sonora. Só que eu achei que é muito, vou diminuir. Só que agora a gente precisa trazer um efeito sonoro bem aqui para o corte, aonde tem o clipe anterior e o clipe posterior, para fazer mais sentido com a nossa transição. Eu vou excluir esse que está aqui, vou clicar no Pool de mídia,
e vou selecionar a opção Efeitos Sonoros. Aqui eu tenho um efeito sonoro que vai combinar melhor com esse tipo de transição. Eu posso clicar para selecionar aqui na minha janela do visualizador, do pool de mídia, para ouvir o efeito como ele trabalha. Tá vendo que interessante? Eu acho mais legal para essa transição esse tipo de efeito. Aí eu posso simplesmente pegar e arrastar aqui para a minha linha de tempo, no caso aqui na trilha de número 2. Posso fechar o pool de mídia para dar mais espaço, posso fechar o mixer e trabalhar em cima desse efeito sonoro conforme o tamanho da minha transição. Então aqui eu vou ampliar um pouquinho mais a minha trilha sonora. E tá vendo que a parte mais alta, ela é interessante ficar no corte, entre um clipe e o outro. Então eu vou arrastar o pico mais alto aqui para o corte. Vamos ver como vai ficar? Aqui na página, tá vendo que ele ficou até maior do que o necessário? Eu posso cortar o início, arrastando, e colocar um fade in, um fade de entrada, e posso vir com a seta aqui para o final da minha transição e cortar o final aqui desse efeito. Ctrl B, eu corto, seleciono, backspace, também coloco um fade out. Aí eu volto com a minha agulha. Aqui na página... Você viu que legal? Agora eu vou voltar aqui para a página de edição. Agora ela vai acontecer de forma mais dinâmica, para a gente poder conferir. Só que eu acho ainda que o efeito sonoro está bem alto para essa transição, mas vamos conferir. PS Studio. Aqui na página do... realmente o efeito sonoro para a altura do meu áudio, que está em menos 14 LUFS, está muito alto. Então eu vou selecionar aqui só o efeito sonoro. Tá vendo ele aqui embaixo? Vou segurar a tecla Ctrl Alt e vou usar a tecla menos e mais do meu teclado para diminuir a altura desse áudio. Tá vendo que está em menos 10 dB? Talvez fique mais de acordo. Vou voltar com a minha agulha. Studio. Aqui na página do Google. Vou aumentar um pouquinho aí para você ouvir legal. Dinâmica no OBS Studio. Aqui na página do Google. Eu acho que menos 10 tá bom. Tá vendo que legal? Então ficou uma transição fácil de se fazer. Tá uma coisa que você tem um ar de profissionalismo, porque está trazendo uma transição que é bem popular, muita gente usa e traz um elemento a mais para os seus conteúdos. E agora eu vou te ensinar como fazer com que esse conteúdo agora se torne um padrão para você só arrastar para dentro da sua linha de tempo e não precisar ter esse trabalho de estar refazendo. Só que antes eu preciso falar para você a respeito do meu curso completo chamado DaVinci Resolve Controle Total. Tá aparecendo aqui um overlay indicando que eu estou construindo esse curso em módulos. Então quem adquirir o curso logo de início vai pagar apenas R$ 37,90. E conforme eu for incluindo as demais aulas, aí o curso sofrerá alteração. Porque aí quem comprar no último módulo vai estar pagando R$ 97,90. Então confere clicando no link aqui embaixo em qual módulo eu estou no momento, para que você pague o mais barato possível. E depois que você comprar, aí vai começar a contar o seu prazo só no final da última aula que eu incluí. Então provavelmente você vai ter mais do que um ano de acesso a esse curso, porque vai contar um ano apenas quando eu incluir a última aula. Beleza? Então agora vamos voltar aqui para o nosso tutorial. Agora eu tenho aqui a minha transição e o nosso efeito sonoro estabelecido. Eu posso segurar o Ctrl e selecionar os dois. Clico com o direito do mouse e seleciono a opção Novo Clipe Composto. Mas antes é interessante você vir aqui na janela do Pool de Mídia e criar uma nova repartição, clicando com o direito do mouse, Nova Repartição. Clipe Comp, que no caso vai ser um clipe composto, que eu posso selecionar a pasta que está vazia. Aí sim eu clico em cima do meu clipe, que é uma transição cinematográfica, e clico aqui no menu na primeira opção, Novo Clipe Composto. Eu posso dar um nome, só que aqui ainda não vou dar um nome, porque essa é a primeira parte desse processo. Vou clicar em Criar. Tá vendo ele aqui estabelecido? Novo Clipe Composto. Aí você vai clicar com o direito do mouse em cima desse novo clipe composto, que vai abrir um menu contextual onde você vai selecionar a opção Abrir na linha de tempo. Beleza, agora você tem uma nova linha de tempo, que você pode alternar aqui em cima, e aí você vai pegar o seu clipe, que já tem a sua transição, e vai renderizar, clicando em Exportação Rápida. Aqui você vai selecionar o formato que você acha melhor, no caso aqui pode ser H264, ou pode ser uma predefinição que você já estabeleceu. No caso aqui pode ser, no caso, o MP4 em H264. E aí você pode clicar em Exportar. Vai abrir uma janela onde você vai escolher o local onde você vai exportar a sua transição. E aí você pode dar um nome, por exemplo, de Transição 01. E aí você pode clicar em Salvar. E aqui ele vai renderizar, tá vendo?
Agora você volta para a sua linha de tempo que você estava trabalhando, que no caso aqui é Live Chat Overlay final. Eu estou aqui com a composição que eu acabei de criar. Em cima dela a gente fez uma renderização. E agora aqui, na pasta master do Pool de mídia, eu posso clicar com o direito do mouse e selecionar a opção Importar mídia, que tem como a tecla de atalho Ctrl I. Aí eu vou aqui nos meus vídeos, transição de fotogramas, transição 01, tá vendo? Vou trazer ela para dentro do meu Pool de mídia. E qual que é o lance aqui agora? Você precisa estar com a sua repartição Power selecionada no seu Pool de mídia. Se não tiver, você clica aqui nos 3 pontinhos e seleciona a opção Exibir repartições Power. Aqui dentro da repartição Power, você pode clicar em Master, com o direito do mouse criar uma nova repartição e dar o nome de Transições. Beleza, eu estou com a minha pasta aqui de transições aberta. Volto aqui para o Master do Pool de mídia, onde tem a transição número 1. E aí eu arrasto essa transição para dentro da minha pasta Transições. Quando eu clicar nela aqui em Repartições Power, ela vai estar disponível para mim usar em qualquer projeto. Por exemplo, se eu clicar aqui em Gerente de Projeto, eu posso vir aqui em Projetos, Projetos 2026 e criar um novo projeto. Transições. Criei. Agora, quando eu vier aqui nas Repartições Power, a minha legenda já vai estar disponível. Isso significa que em todos os projetos que você trabalhar, você vai ter essa transição para você clicar e arrastar para dentro do seu projeto. E aí você dá um play. Tá vendo ela acontecendo? E aí você vai precisar apenas selecionar o seu arquivo, vir aqui no inspetor, em vídeo, e mudar o modo de composição de normal para adicionar. Então beleza, você vai ter essa transição disponível para você trabalhar em todos os seus projetos. E se você quiser fazer isso com toda aquela extensão de clipe que a gente baixou, e cortar e fazer pequenas transições, é só repetir esse processo, entendeu? E agora, se você quiser continuar aprendendo tudo a respeito do DaVinci Resolve, que é o melhor editor de vídeo grátis que existe, não deixe de clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima. Escreve aqui nos comentários alguma dúvida que restou a respeito desse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e te vejo no próximo tutorial.